Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Esse é o Jogo de Damas JDD. Não deixe de assinar nosso canal, não deixe de contribuir com as mídias independentes. A gente vive falando isso aqui, mas nunca é demais. De lembrar vocês da importância que é nesse momento, principalmente nesse momento histórico, nesse momento sanitário do país, que as mídias independentes tenham audiência, participem do debate. Enfim, é só assim que a gente... Eu estava conversando aqui em off com o Daniel, a gente estava falando sobre o domínio, né, que a direita tem na imprensa, então a gente precisa se fortalecer. Então, para fortalecer, você assina o canal Jogo de Damas JDD, como vários outros canais independentes, e agora a gente também tem Pix, que é o 129.307.188/97. E vamos ao que interessa. Nesse país a gente vive... tivemos vários símbolos, né, do golpe, né? Várias pessoas foram vítimas do golpe, direta ou indiretamente. Mas tem uma pessoa que sofreu o golpe de uma forma muito cruel. E é sobre ela que eu vou falar com o jornalista e escritor Camilo Vanucci, que fez a biografia da dona Marisa Letícia. Saravá, Camilo, bem-vindo ao Jogo de Damas. Saravá, Niobe, obrigado pelo convite aqui, e todo mundo que está ouvindo também, assistindo a gente. Obrigada a você pelo aceite. Vamos já de chofre, porque eu já fiz uma apresentação enorme aqui. Camilo, por que Dona Marisa Letícia? Por que a biografia da Dona Marisa? O que te deu? O que te chamou a atenção na trajetória dessa figura que, né, ela era tão importante, né, na história da jovem democracia social que a gente teve e teve um fim tão trágico, né, tão difícil para todos nós? Niobe, eu fiz o convite para gravar as memórias, entrevistar a Dona Marisa e fazer um livro sobre ela em 2007. Ela aceitou em 2015, a gente não chegou a fazer entrevistas, combinamos de deixar para o ano seguinte, aquela coisa toda. Marisa está aí, uma hora a gente para, quando as agendas conciliarem, a gente consegue fazer. E eu fui surpreendido em janeiro de 2017 com a AVC que ela sofreu. E aí eu acabei construindo o livro depois da morte da Dona Marisa. Eu não estava mais pensando em fazer, porque o meu objetivo era sentar com ela, ouvir, gravar e ser um livro que ela contasse a história da vida dela. Mas daí, logo na véspera da morte da Dona Marisa, eu fui ao hospital em São Paulo, onde ela estava internada, e o presidente Lula, que sabia da história do livro, me perguntou se eu tinha feito o livro da Marisa. Eu falei, não, Lula, não fiz. Você sabe que eu não fiz, eu falei para ele. Não fiz nenhuma entrevista com você, não entrevistei ela. Daí ele comentou assim, né, olho vermelho, aquele momento super tenso, né, de despedida, mas ele falou, agora eu que vou ter que te contar tudo que ela ia te contar. E eu falei, né, pensei, mas eu não ia mais fazer, que a minha ideia era fazer com a Marisa, não sem a Marisa. E daí, naqueles dias da morte dela, depois missa de sétimo dia, eu acabei publicando um artigo que me pediram naquela semana, eu fui pensando e falei, puxa, de repente eu faço. E daí eu consultei, né, ele e os filhos, os 4 filhos, falei assim, vocês não vão ler o livro, mas a minha pergunta eu quero que seja consentido. Se vocês falarem, puta, não mexe com isso, porque vai ser constrangedor, a gente prefere que não haja um livro sobre ela, eu não faria. Mas se vocês toparem, vou querer fazer e vou precisar da ajuda de vocês para entrevistar. E foi isso, acabei falando com quase 100 pessoas, fiquei 2 anos e pouco trabalhando nele. Agora você perguntou por quê. Eu sempre achava que todo mundo falava muito do Lula, do Lula, do Lula, do Lula. E tem até aquele livro da Denise Paraná, que depois foi adaptado para um filme, que chamava O Filho do Brasil. Filho do Brasil.
E na minha cabeça, a Marisa era muito também a filha do Brasil. Não o filho do Brasil como é o Lula, que flagelado da seca, quase teve fome na infância, tudo isso. A Marisa não tem essa história, com esse grau de tragédia, digamos assim, mas é uma classe média baixa do ABC paulista, filha de imigrantes italianos, que nasceu numa casa de pau a pique na zona rural, que foi babá com 9 anos, operária com 13 anos, que ficou viúva com 19 anos, grávida de 4 meses. E aí, essas poucas coisas que eu sabia mais ou menos também, eu falava, puxa, vamos contar a história dessa mulher. E quando ela chegou na Alvorada, eu via que tinha, primeiro, um preconceito gigantesco de classe. Então, umas brincadeiras do tipo, Marisa não vai dar conta de limpar todas as vidraças que tem naquele palácio. Uhum. E aquilo me incomodava. Eu falava, acho que a gente tem uma história aqui para contar. Ela não é menos digna do que primeiras damas anteriores, e acho que as pessoas deviam conhecer essa história. Foi isso que me moveu a fazer esse convite. Eu não frequentava assim casa deles, nada disso, mas a cada 2, 3 anos ela sabia quem eu era. O meu pai foi ministro do Lula, mas a cada 2, 3 anos eu encontrava eles em algum evento e eu comentava com ela, ó, Marisa, aquele meu convite continua de pé. Quando a senhora achar que é hora, quando você topar, a gente começa. Então foi assim, daí a gente acabou que não consegui fazer com ela viva, mas logo depois que ela faleceu, um mês depois eu comecei, e daí conseguimos lançar no aniversário de 3 anos da morte dela, que foi em fevereiro do ano passado. Camilo, ela tem uma personalidade, ela é uma personalidade bastante dúbia, porque ao mesmo tempo que ela tem uma simplicidade típica do brasileiro típico, médio, né? Ela era uma pessoa simplória, ela tinha uma sofisticação de pensamento, ela tinha um olhar, né? A militância dela era uma militância sofisticada, né? Para uma pessoa que veio de uma classe média operária. Ela tinha uma militância sofisticada, ela dava cara a tapa, ela ia fazer reunião, ela cedia a casa dela, e ao mesmo tempo ela era uma pessoa simplória, de hábitos simplórios. Como é que foi costurar isso, essa personalidade tão... que chegou, como é que ela chega, né, a ser primeira-dama? Você falou uma coisa que me chama muito a atenção, que no Brasil, assim, eu acho que entre os preconceitos, né, contra preto, contra mulher, contra LGBTQI+, o preconceito de classe é o mais predominante, é o mais perceptível. A minha pergunta é, como é que você lidou com isso nessa história? Não, eu acho que você estava falando primeiro dessa coisa da personalidade dúbia, ou enfim, complexa, talvez, Complexa. e ampla, né? Eu acho que ela tinha uma intuição muito grande, viu, Niobe? Eu acho que tem uma questão ali de uma sensibilidade social e política, que não é uma clássica do político, da personalidade política, mas é um olhar de ver as pessoas. Então, assim, tem relatos das pessoas. Ela sacava quando a pessoa estava ali do lado, doida para tirar uma foto com o Lula, e ela fazia esse meio de campo, puxava ela, ó, chega para cá, Lula, vem tirar uma foto com não sei quem. Porque ela é impositiva, ela dava ordem também, ela sempre foi muito forte, assim, a personalidade. Forte, né? Forte. Na coisa, no ambiente ali da casa, principalmente. Marisa não queria o Lula político. Assim, a história dela ali não era uma coisa, não foi fácil essa trajetória. Quando eles se conhecem e eles se casam, o Lula era um dirigente do sindicato recente, mas não era nem presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo ainda. Então, no ano seguinte ao casamento deles, ele assume a presidência e ela querendo que ele voltasse para Vilares para ser torneiro mecânico na fábrica. Então, ele promete para ela, ele fala... não, Marisa, é só um mandato de 3 anos, depois eu volto e a gente
e a vida vai ser a vida normal ali, não sei o quê. E demorou um pouco ali, mas ela percebeu que no primeiro mandato virou o segundo mandato como presidente, daí teve a criação do Partido dos Trabalhadores, da CUT, etc. e tal. E aí chegou o momento em que ela falou, bom, ou eu acompanho e dou o suporte necessário, porque ele não vai voltar. No primeiro ano dele como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele foi fazer uma viagem para o Japão, a convite da Toyota, num congresso lá da montadora no Japão. E ela tirava sarro com ele. Ela falava assim, você virou presidente do Sindicato de Tóquio agora? O que você tem que fazer no Japão? Você não representa operário nenhum lá? E ele falando, não, mas é porque lá a gente fica vendo as novidades do setor. Então, por exemplo, se tem muita tecnologia, muita robotização, vai causar desemprego. A gente precisa entender como é que vai chegar isso no Brasil. E era isso, assim, primeiro, de 75, ele estava viajando o mundo já para participar de eventos. E nunca mais parou, né? E ela abriu a casa, quando em 79, 80, nas greves, quando tem intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos, eles perdem a sala, a diretoria, as reuniões começam a ser feitas na sala da casa dela, que era uma casa de 35 metros quadrados, ela com 3 crianças. Então, essas loucuras assim de vida de militância que quem é da área sabe muito bem como é que as coisas se ajeitam e funcionam. Camilo, assim, das entrevistas que você fez, obviamente, fora o Lula, quem mais que você entrevistou? Enfim, o que você ouviu que te emocionou, assim, passagens emocionantes? Eu estava lendo aqui que você mandou tem coisas muito emocionantes, né? Muito significativas, muito fortes da passagem da Dona Marisa. É incrível como teve uma situação, né, quando ela morreu, eu escrevi um texto no Facebook. E acabou que por esse texto eu acabei sendo chamada para escrever num lugar, enfim, participar de um canal aí, etc e tal. Porque me incomodou muito a questão de porque o Lula politizou o velório da Dona Marisa, né? O que é muito estranho esse questionamento. Afinal, a Dona Marisa era politizada e o Lula foi politizado. Então, assim, não tinha outro jeito, né, de ter um velório ali que não fosse politizado. Mas como é que você viu, como é que você percebeu isso nas suas entrevistas? Esse background, esse back-office, não é background não, back-office da Dona Marisa, né, que ela fazia o back-office do Lula. Então, são algumas coisas que você colocou. Então, primeiro assim, que eu acho que a Marisa é política, o Lula é político, e a morte da Marisa foi uma morte política, Niobe. Ela foi fato morta, político, né? Mas ela foi morta num processo de perseguição, da Lava Jato, tudo isso. Não dá para escapar muito dessas coisas. Eu entrevistei alguns médicos para entender. Pode acontecer isso, assim, a Lava Jato contribuiu, daí quando a gente percebe como é que ela estava vivendo aquele momento, ela dobrou o número de cigarros, ela estava fumando 2 maços por dia, ela tinha um aneurisma, ela não podia sequer fumar, sequer ingerir álcool na rotina que ela ingeria diariamente, não em quantidades, ela não era alcoólatra ou nada do tipo, mas era um momento ali, desde a condução coercitiva, quando entraram na casa dela, rasgando o colchão para ver se tinha coisa escondida, abrindo a coifa do fogão, né, aquela parte em cima do fogão, da chaminé assim, do fogão, para saber se tinha coisa lá dentro. Foi uma coisa permanente, assim, de falar para as pessoas próximas, não deixam fazer o que estão fazendo com os meus filhos. Ela chegou a falar nos encontros no finalzinho do ano anterior, 2 meses antes dela ter o AVC que a vitimou, às vésperas do Natal, ela falava: mataram o Teori, vão matar o meu marido. Então era uma situação de uma acossada e permanentemente assim numa questão de limítrofe, eu acho.
Agora, você perguntou também assim, né, das partes mais emocionantes e das pessoas que eu falei, né? Bom, quando eu escrevo biografia, eu preciso que as pessoas me contem cada momento da vida. Então, primeiro jogo ali de xadrez, primeiro jogo de damas que eu preciso fazer é ver assim, quem vai falar da infância dela? Quem vai falar do primeiro namorado? Porque é um jogo, né? A gente precisa ver quem é que está vivo, quem é que consegue. O Lula não pode falar da infância da Marisa. Os filhos não podem falar da infância da Marisa. Então, eu tive que amar por aí. E tem coisas que... Então, eu falei com 2 irmãos dela, dos irmãos que ela teve, eu falei com 2, um irmão e uma irmã. Eu falei com os filhos todos, falei com a Lurian, eu falei com meia dúzia de ministros que podiam falar um pouco dos bastidores ali da... Eu falei com a secretária, que foi secretária dela no Palácio, assessora de imprensa, amigas próximas. Ela tinha um grupo de amigas de São Bernardo, assim, principalmente, que acompanharam. E eu fui em algumas pessoas que eram muito para buscar coisas específicas. Olha, eu preciso desse momento, assim, o sítio que eles têm no Riacho Grande, que é na beira da represa Billes, em São Bernardo, que eles têm desde 92. Quem que ia lá? Eu quero saber como é que era o domingo, quem fazia comida, que música que tocava. Então é isso, é uma pesquisa, uma investigação que a gente vai costurando. Eu acho que essa perseguição foi muito emocionante, mas eu acho que tem muitas coisas no meio do caminho que, né, eu não sabia da história da morte do marido dela direito. Eu tratei de Miriam Cordeiro de um jeito que eu não tinha ainda lido direito. Comecei a fazer contas de meses, quando que nasceu a Lurian, quando que eles casaram, quando que a Miriam ficou grávida, para entender que traição é essa do Lula, se era casado, se era namorado, estava começando a conhecer. São coisas que a gente acaba... Quando eu começo a juntar tudo isso, tem momentos de emoção, assim, que eu falo, puxa, mas foi foda, sabe assim? E momentos dela querer separação, ela chegou a procurar um advogado para pedir, eu quero me separar do Lula. Para a gente entender como é que era essa vida de bastidores. E ser mulher do Lula deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Porque ele é um homem público, literalmente público, né? Ele não é de ninguém. Aliás, ele se define, ele é uma ideia, né? Ele passou a ser uma ideia, ele não é mais uma pessoa, né? Não esteve nenhum nascimento de filho. Isso ele conta, ele contou inclusive no velório dela. É isso, assim, mas eu acho que é uma coisa... Tem uma coisa que eu acho emocionante, que assim, para mim pegou bastante, foi uma parte mais triste assim, de escrever. A Marisa, ela passou a vida ali depois de 80, ela entendeu que ela era, né, esposa do... Entendeu, não é que ela entendeu do jeito de... Assimilou, né? Ela assimilou, né? Não é que não tem nenhuma... Não estou menosprezando a inteligência dela. Estou dizendo que percebeu ali que a vida dele, ele era o maior líder, ia ser o maior líder popular do Brasil, ia provavelmente ou possivelmente ser presidente da República. Mas em 80 foi no partido, 82 candidato ao governo, 86 ele é eleito deputado federal mais votado de São Paulo, do Brasil. Ela começa, por exemplo, ela não fala com a imprensa com medo de falar alguma coisa errada, mal colocada, fora de lugar, que pudesse atrapalhar o partido ou o marido dela. E daí tem uma construção ali de uma profunda devoção e participação ao PT, que ela teve a vida inteira, assim, ela fazia as camisetas, ela, manualmente, uma por uma. Não tinha fábrica de camiseta contratada para fazer serigrafia. Em 82, 86, ela fazia 100 camisetas por dia, punha para secar no varal de casa, essa coisa. Fazia bingo, vendia rifa, sabe? Vender broche, essas coisas. E aí, assim, por exemplo, ninguém menciona a Marisa como fundadora do PT. Ela não está na ata de fundação, não estava na mesa do Colégio Sion,
Sendo que eu tenho convicção de que ela devia ser a carteirinha número 1, 2, 3, 4. O primeiro núcleo, o PT foi formado por núcleos, que eram de bairros, que tinha que fazer aquela lista para recolher em pessoas filiadas. O primeiro núcleo foi do bairro Assunção, de São Bernardo, que era na casa dela, que ela botava a prancheta e ia bater nas portas das pessoas da rua, explicando a importância de ter um partido operário, liderado por um trabalhador de montadora da indústria automobilística de São Bernardo. E aí ela chega nesse finalzinho da vida, no momento em que ela percebe, isso é também intuitivo ali na apuração, que dois eventos dos quais ela participou, em que ela foi protagonista, que era um apartamento no Guarujá, que ela fez uma opção de compra de um apartamento simples, que não era nem cobertura, nem triplex ainda, e um sítio em Atibaia, que era do Jacobitar, dos filhos do Jacobitar, que foi ideia dele de reunir as famílias de novo. Depois, em 82, 84, o Lula era presidente do PT e o Jacobitar era o vice-presidente, e eles passavam os fins de semana juntos, as duas famílias, e os filhos tinham a mesma idade. No último ano do governo, o Jacó fala: eu quero comprar um sítio e quero que a gente volte a se reunir aos finais de semana. E Marisa entra nessa onda, fica entusiasmada. Ele mostra o Jacobitar, mostra para ela o que você acha desse lugar. Ela participa dessa escolha, mantendo o segredo do Lula. Ela fala: não vamos falar nada para o Lula. No comecinho de janeiro do ano que vem, quando a gente já estiver em São Bernardo de novo, a gente vai lá conhecer. E ela percebe que esses dois atos em que ela foi protagonista ou próximo de protagonista, porque ela estava junto com a coisa acontecendo, podiam estar causando a criminalização do partido dela e podiam levar o marido dela à prisão. Isso é de uma densidade do ponto de vista literário, assim, essa jornada do herói que chega com os obstáculos para superar, que para mim foi fatal na vida dela. E é muito duro, assim, de narrar, de contar, de pensar, imaginar a cabeça dela nesse último ano. Não, e a sensibilidade dela perceber isso, né, Camilo, assim, dela ter, ela com aquela personalidade forte, que é o que se conhece dela, que tinha uma personalidade muito forte, que o Lula comia na mãozinha dela ali, né, que ela que mandava, que chegava ali, ela interrompia a reunião com o ministério, mandava todo mundo embora, acabou o horário, Lula precisa dormir, Lula precisa comer. Enfim, uma mulher forte dessa, perceber o momento dela recuar, né? E não prejudicar. Então, é incrível, né? É uma personalidade incrível. Queria te perguntar, em relação a isso mesmo, que esse preconceito de classe não é só da direita. A gente sabe que na esquerda também tem muito preconceito de classe. Ela foi uma primeira-dama que ela foi questionada o tempo inteiro pela própria esquerda, né, pela elite da esquerda, né, pelos intelectuais de esquerda, vira e mexe comparada, né, com as outras primeiras-damas, né, enfim. Como é que isso foi lidado? Como é que isso era percebido? Ela percebia essa dificuldade que ela tinha na própria esquerda? Ela percebia uma coisa que, assim, cobravam dela participação política, maior do que ela tinha, participação estrito sensu, assim. Por que você não coordena um programa, um projeto? E tinha, evidentemente, ali naquele momento, uma comparação com a Ruth Cardoso, que foi a primeira-dama anterior, né? Não dá para a gente comparar. Não era uma comparação negativa em relação a Marisa quando se compara com Rosane Collor, sei lá, mas com Ruth era, porque falava assim, poxa, Ruth é mais engajada, digamos assim, tem mais participação política e social do que Marisa. Então isso causava na intelectualidade da esquerda e do PT uma questão ali, e achavam, né, Marisa com uma pessoa, você falou do preconceito de classe, mas com essa pessoa que muito dona de casa, nesse sentido de que não queria. As pessoas levavam para ela, Marisa, vem coordenar não sei o quê. Alguns ministros tentaram, inclusive durante o governo,
E não deu certo. E ela falava assim, não, eu não fui eleita para nada, a pessoa pública é o Lula, não sou eu. O meu negócio aqui é cuidar da família, dos filhos e do casamento para que ele possa cuidar do país do melhor jeito possível. Ela tinha essa... De qualquer forma, ela coordenou ali o patrimônio histórico do Palácio, né, Camilo? Foi ela que... Não, que, patrimônio... que Não, não, não foi ela? ela fez uma reforma, ela orientou uma reforma ali, mas Mas tinha... me parece que ela resgatou algumas peças que estavam jogadas ali, que estavam, enfim, escanteadas, e que foi ela que resgatou ali, né? Que foi um movimento dela de resgatar. Mas o movimento dela não quer dizer que ela coordenou, por isso que eu só estou... Não é que ela coordenou, todos Tá. os dias ela discutia com as pessoas, sentava, ela teve essa iniciativa. Aconteceu o seguinte, eles chegam no palácio e eles encontram o palácio meio vazio. A expressão usada é essa. Estou achando estranho porque está vazio, está faltando quadro, acho que tem alguma coisa errada aqui. Daí as pessoas que cuidavam desse patrimônio de fato, do palácio, do acervo, né, que eles chamam do palácio, foram ver e de fato no final do governo Fernando Henrique, eles tinham retirado várias coisas e não tinham colocado de volta. E daí até fugiram com uma desculpa, assim, no tipo, mas aqui é para a gente ver o que o casal quer para colocar de volta, porque, digamos assim, é como um museu, que você tem uma reserva técnica maior do que cabe. Claro. Quer dizer, você tem mais quadros, mais telas e mais esculturas do que ficam ali, e você precisa ver o que vai colocar em exposição, entre aspas, e o que não vai colocar. E daí eles começam a ver umas fotos do palácio ao longo de 20, 30 anos anteriores, e ela começa a ver, junto com esse responsável do palácio, que é o Cláudio, umas coisas do tipo assim, mas aqui nessa foto tem uma escultura, mas essa escultura não está no salão de jantar, de banquete. Onde que ela foi parar? E daí eles começam a ver, ele localiza, ela estava no Senado, numa sala no Senado, tinha sido emprestada e não voltou. Umas coisas que acontecem em Brasília que eu também não sei muito bem como é que funciona, mas que acervos, eles vão de um lado para o outro, emprestam... É interessante você falar isso, porque eu lembro de uma história que correu durante muito tempo, que o Lula tinha roubado um faqueiro, que eles tinham roubado um faqueiro. Você lembra disso? Um crucifixo, depois um faqueiro. Era uma coisa que a imprensa especulava. Na verdade, na época já era a inauguração das fake news. Porque sumiu um faqueiro, sumiu um crucifixo, não sei das quantas. O que você está falando, na verdade, é isso, né? Que, na verdade, o acervo fica lá. A história do crucifixo eu conheço, ela, os bastidores, e ela não era do acervo, e ela foi um presente para o Lula, que foi dado enquanto ele era presidente, e ele fixou numa sala do palácio. Mas não é que ele roubou, porque não era pessoal, era uma coisa dele. Mas, enfim, isso aqui eu lembro que até chegaram a dizer que era do Aleijadinho, mas não era do Aleijadinho, mas era do Barroco Mineiro também, mas de outro. Foi restaurado, tudo isso. Mas foi restaurado também sem o uso de verbas públicas. Eu conheço os bastidores porque eu sei a pessoa que deu de presente para ele, mas não é uma coisa que vale a pena a gente falar. Mas, assim, o que eu ia falar aqui é o seguinte... Tem essa história dos negócios dos palácios, dos acervos, e ela resolve falar assim, não, Cláudio, então é o seguinte, vamos buscar tudo de volta, eu quero esse palácio como estava. E daí eles começam a ver que tinham umas alterações que tinham sido feitas em governos anteriores, por presidentes ou primeiras damas antes, de mudar estofado, de mudar a cortina e de descaracterizar um projeto que era moderno, modernista do Niemeyer, né, que é de 58, e daí que vem uma ideia muito legal, que fala assim, não, vamos devolver ao Palácio o projeto de identidade visual, de decoração, de ambientação originais. O Niemeyer vai para Brasília, visita, eles conversam, tem todo esse resgate. E daí tinha cetim branco que eles tiram. Uma das histórias mais inusitadas, nos espaldares das cadeiras da sala de banquete, um dos casais anteriores tinha colocado nas pontas
uns abacaxizinhos em miniatura de ferro em cada ponta. Então mandaram tirar para que as cadeiras fossem como era originalmente. E daí começou essa onda que você falou com toda a propriedade, de que eles pegam nas fotos, veem como é que tem que ser e manda reformar assim, os móveis originais dos anos 50 para recuperar a paisagem, digamos assim, do palácio original, ali, de como é que era. Isso ela fez. Camilo, a gente está caminhando para o final. Eu já queria te agradecer. A gente tem se namorado faz tempo para essa entrevista. Eu assim, recomendo todo mundo. Queria que você falasse a editora do livro, desse uma indicação de como as pessoas adquirirem o livro. Queria recomendar fortemente. Enfim, e te agradecer enormemente, não só pela entrevista, mas por essa homenagem a uma figura que eu sempre considerei muito emblemática do governo Lula. Eu acho que Dona Marisa simboliza o feminino, ela é uma Lula de saias mesmo, enfim, é o lado complementar do Lula, né? Enfim, o lado feminino do Lula, que é a simplicidade do povo, que é a militância, que é, enfim, a convicção, né, do que deve ser feito e sacrificar, né, a própria vida, né, em certos momentos para que isso aconteça. Eu queria te agradecer e deixo as palavras finais para você. Saravá. Nilbe, eu que agradeço o convite. Estava pensando aqui que essa época do ano, Marisa estaria comandando umas festas juninas. Festa junina. Porretas lá no Palácio, na Granja do Torto, mas que antes ela fazia no sítio Los Fubangos, em São Bernardo. Antes o Frei Beto comandava ali o rito do casamento caipira, fazia as orações. Depois o Gilberto Carvalho, em Brasília, assumiu essa função. Agora precisa ver, com a pandemia não daria para fazer, mas ela estaria no mês de junho tradicional nessa produção. Então, o livro ele é da editora Alameda, tem livrarias, a Amazon, enfim, mas o site da Alameda também tem, é um jeito fácil de procurar, quem quiser. E é legal, tem um prefácio do Fernando Moraes, que está nos devendo aí uma biografia do Lula, que ele está produzindo, que é um ótimo biógrafo, escreveu sobre Olga, sobre o Chateau, sobre o Paulo Coelho, tem uns livros muito legais dele, e o livro também tem uma carta do Lula, abrindo, com uma apresentação, então quem puder dar uma olhada no livro, vou ficar muito feliz. Mais uma vez, obrigado pelo seu... Eu que agradeço. Só a última perguntinha. Vem novidade por aí? Tem alguma coisa aí já na manga? De livros meus? Eu estou lançando agora, no mês que vem, um livro chama Margarida Genevois. É uma grande militante de direitos humanos do Brasil. É a presidente emérita da Comissão Arnes, que foi fundada 2 anos atrás. E ela foi, durante muito tempo, a braço direito assim, do Dom Paulo Evaristo Arnes, na militância pelos direitos humanos aqui em São Paulo. Estou lançando pela Alameda também, no próximo mês. Está pronto já, está indo para a gráfica. Está convidado a voltar para falar sobre o livro. Obrigado. Obrigada, Camilo. Saravá. Obrigada a todo mundo. Não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD, todos os canais independentes, é muito importante. Não deixe de contribuir do jeito que você puder, ou contribuindo financeiramente. Quem não pode, contribui muito, divulgando, compartilhando, enfim. A gente agradece bastante vocês. E o Pix, não esquece, quem puder fazer a contribuição no nosso Pix, que é 129.307.188/97. Saravá. Meu canto.